Então vamos lá, para a gente encerrar esse assunto, vamos agora falar sobre nome, tá? Coisas até bem interessantes, bem legais, que podem surgir aí na tua vida prática depois na advocacia, você tendo que resolver problemas relacionados a nome. Então, nome é mais um desses direitos personalíssimos. Eu tenho direito ao meu nome e ninguém pode querer se apropriar desse nome, tá? Então, como eu brinquei com vocês lá no início, se alguém resolvesse colocar o meu nome inteiro em outra pessoa, poderia? Não poderia. Por quê? Primeiro porque uma exigência é que no final tenha o sobrenome dos pais, né? Então já acrescentaria alguma coisa no final. Segundo que o cartorário vai olhar e vai falar, ok, Jaqueline, tudo bem, é um nome comum. De Paula é um sobrenome, Raimon é um sobrenome. Da onde que você vem com essa ideia de que você vai colocar tudo isso no nome do seu filho e daí acrescentar o seu sobrenome no final? Então, não ia dar certo, tá, gente? É um direito personalíssimo. O meu nome é só meu. Professora, mas eu conheço pessoas que têm o mesmo nome. Calma, já vamos falar disso. Isso existe? Isso existe, tá? Então, o nome, em regra, gente, ele deve ser aquilo que diferencia uma pessoa, que torna essa pessoa única no mundo. Mas, de novo, a gente sabe que muitos nomes se repetem, tá? E muitas vezes nome e sobrenome exatamente igual o mesmo, tá? Tem até nome para isso, eu vou contar para vocês, tá? Quando é exatamente o mesmo nome. Então, assim, em regra deveria ser isso. Quando a gente escreve nosso primeiro Código Civil lá em 1916, a gente fala, não, o nome é algo que diferencia a pessoa, que torna ela única, não tem mais ninguém no mundo exatamente igual. Só que, né, aí os nomes começam a se repetir e tal. Hoje em dia, o que de fato diferencia uma pessoa e faz com que ela seja única e não tenha ninguém igual a ela é o CPF, tá? Não é mais o nome, é o CPF. A gente teve que vincular a cada nome de pessoa um número para fazer com que ela realmente seja única, exclusiva. Eu não sei se vocês viram, mas tá, já vou contar esse caso para vocês. Então, o nome é o que faz cada pessoa ser único. Todos nós temos direito, a partir do momento que a gente nasce, todo cidadão, toda pessoa natural tem o direito de ganhar uma certidão de nascimento e nela constar um nome, tá? A certidão de nascimento é o que faz com que cada pessoa tenha um nome e é o nome que vai fazer com que ela seja única. Claro, depois tem que vincular esse nome num CPF, mas a regra é essa: todo mundo nasce, tem que ter, é um direito da pessoa, é um direito personalíssimo, é meu, ninguém pode tirar de mim. Os meus pais podem decidir que não vão me registrar? Não, eles não têm esse direito. Eu tenho direito a ter um nome, eu tenho direito a ter um registro civil, tá? Porque isso me vincula e me torna uma pessoa única. Daí eu ia contar o exemplo para vocês, porque eu vi, inclusive, poucos dias eu vi isso no jornal. Vocês devem ter visto também. Com essa questão do auxílio emergencial que o governo federal está dando e algumas pessoas estão recebendo, tem muitas pessoas. Eu achei isso sério. Em 2020 eu achei um negócio absurdo. Que existem pessoas que são anônimas para a sociedade brasileira, isso a gente já sabia, porque são pessoas que não tiram CPF. Mas, gente, a reportagem que eu vi diz que existe cerca de 3 milhões de brasileiros que não têm registro de nascimento. E quando a pessoa não tem o registro de nascimento, ela tira CPF? Não. Ela tira RG? Não. Ela faz matrícula na escola? Não faz. Primeira exigência para fazer uma matrícula na escola é a pessoa ter registro de nascimento. Então, uma pessoa que não tem registro de nascimento, e aqui no Brasil estimou-se 3 milhões de brasileiros, essa pessoa simplesmente não existe para nada. Não é que ela só não existe nos cadastros, porque daí o número é bem maior, né? Passou várias reportagens sobre isso. Pessoas que não existem em nenhum cadastro do governo, milhares e milhares. Mas 3 milhões não existem para nada, elas não existem para o mundo, elas não podem fazer matrícula na escola, elas não podem tirar RG, elas não podem fazer absolutamente nada, tá? Então é uma triste realidade, é um direito personalíssimo dessas pessoas que está sendo retirado delas. Passou até a história de um rapaz
que ele já está há alguns anos, 2 ou 3 anos na justiça, brigando pelo direito de ter uma certidão de nascimento, mas o que acontece? A mãe dele também não tem certidão de nascimento. Então a mãe dele já não existe, e aí ele já lá com seus 20 e tantos anos também não existe para a sociedade. E por que para ele é tão importante fazer isso? Porque agora ele tem um filho e ele não consegue registrar o filho. Então vejam como isso é importante, tá? Então todo mundo tem direito a ter uma certidão de nascimento, tá? Faz parte desses nossos direitos personalíssimos. O nome da pessoa não pode ser utilizado sem a autorização dela, tá? A gente já falou sobre isso. Então, sei lá, divulgar, até quando eu mando material para vocês, né? E aí tem a questão do direito do nome, mas tem também a questão do direito autoral, né, dos autores. Mas quando eu mando para vocês os capítulos do livro, eu sempre coloco lá se é do Venosa, se é da Maria Helena Diniz, de quem é. Por quê? Porque é um direito que eles têm como autores de ter o nome deles mostrado naquela obra, tá? Mas dá para trocar de nome? Ou então dá para mudar o nome? Será que eu posso mudar meu nome completo? Será que eu posso mudar só o primeiro nome e o sobrenome eu tenho que manter? Como é que isso funciona? Então, assim, gente, a regra é não pode mudar de nome, tá? Senão, a gente mudava todo mês. Todo mês eu cansei do nome, vou colocar outro. Agora eu não quero mais ser Jaqueline, agora eu quero ser outra coisa. Não pode. A regra é essa. Mas existem exceções. Toda regra tem, né? Existem as exceções legais, que a lei vem e fala, olha, nesse caso aqui dá para mudar de nome. E eu quero contar alguns desses casos para vocês, porque se vocês vivenciarem isso na prática, vocês vão saber se pode ou se não pode trocar nome. Primeira situação, erro de grafia. Escreveu o nome da pessoa errado. O exemplo mais comum que a gente encontra é Creuza. O certo é Cleusa, tá? Mas às vezes na hora de registrar o cartorário tá batendo ali e escreve errado, e aí ele escreve Creuza. Os pais podem, assim que identificarem o erro, eles podem exigir a correção, porque foi um erro de grafia, eles queriam ter registrado Cleusa, ou a própria Cleusa, quando tiver idade para pleitear isso na justiça, quando ela tiver a maioridade, ela entra na justiça e fala, ei, escreveram errado meu nome, não é Creuza, é Cleusa, tá? Então, se tiver um erro de grafia, pode... O meu sobrenome é Raiman, né? A Cleusa é um exemplo de nome, mas é um exemplo de sobrenome. Na minha família mesmo. Então, eu sou Raiman, meu pai é Raiman. Dos irmãos do meu pai, teve um que foi registrado com a grafia errada. Eles escreveram Raiman com um N só no final. E são 2 N's no final. Ele pode exigir na justiça que corrijam o nome dele e coloquem o N que está faltando? Ele pode exigir isso. Até hoje ele não fez, ele acha que não teve prejuízo nenhum. Ai, professora, mas realmente, eu no lugar do teu tio também não ia nem me incomodar porque não traz prejuízo. Quer ver como pode trazer prejuízo? O meu avô, o pai do meu pai, era alemão. Se a minha família decidisse ir em busca da cidadania alemã, porque o meu avô era alemão, esse meu tio não ia conseguir. Ele ia ter mais problema. Primeiro ele ia ter que correr atrás de corrigir a grafia do sobrenome dele que está errado, para depois ele conseguir comprovar que ele realmente é filho daquele Arthur Raimann, que era alemão, que veio de lá e tudo mais. Entenderam como sim pode trazer implicações? Então qualquer erro na grafia dos nomes faz com que a pessoa, nome ou sobrenome, faz com que a pessoa possa sim exigir a troca. É um direito personalíssimo, é meu. Ninguém diz se eu posso ou se eu não posso. Eu quero que corrijam meu nome e vão ter que corrigir. Mais um caso, esse é legal, inclusão ou substituição por apelidos públicos notórios. Gente, alguns detalhes aqui, algumas coisas importantes para a gente pensar. Primeiro, tem que ser notório, tá? Não é assim, desde a adolescência que o meu apelido é, sei lá, algum apelido. Você conhece teu amigo por um apelido, desde a adolescência dele. Sabe aquele que você nem sabe o nome dele, de tanto tempo que faz que você chama só pelo apelido? Ok,
ali naquela comunidade, naquela sociedade, entre os amigos, ele é conhecido pelo apelido. Mas é algo notório que todo mundo conhece ele pelo apelido? Não é. Quando é caso realmente notório, a lei permite que se inclua esse sobrenome, tá? Esse apelido. Esse apelido acaba sendo incluído no nome. Exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, ele não nasceu Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ficou tão conhecido como Lula que em determinado momento da vida dele, ele pediu a inclusão. Ele pediu. Hoje ele é oficialmente Luiz Inácio Lula da Silva. Maria da Graça Xuxa Meneghel. Ela não nasceu Xuxa, ela nasceu Maria da Graça Meneghel. Mas ela ficou tão conhecida por esse apelido que chegou um momento que ela quis incluir isso no nome dela. Então vejam, tem que ser algo realmente notório. Pelé, tá? Esses casos, ok. Ficou tão notório que a pessoa pode incluir no nome. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe. Gente, vamos pensar no Fernandinho Beiramar. Lembram, né? Conhecem o Fernandinho Beiramar. Será que o Fernandinho Beiramar, porque não é Beiramar, né? Para começar não é Fernandinho, é Fernando e eu não sei o sobrenome dele, também não me importa. Mas ele não é Beiramar. Beiramar é porque ficou um apelido. Será que ele pode incluir o Beiramar no nome dele? Não. Porque quando o apelido tem alguma ligação com algo ilícito, com algo criminal, aí não pode. E o exemplo que eu encontrei na literatura para vocês e coloquei aqui é de um outro criminoso. Onde é que tá o nome dele? Escadinha. Um criminoso conhecido como Escadinha. Será que ele ficou tão conhecido como Escadinha que ele vai lá e inclui isso no nome dele? Não, porque tá ligado a um fato ilegal, então não pode, tá? Então, para que se inclua um apelido no nome, tem que ser algo realmente notório e não pode ter nenhuma ligação com algo ilegal. Terceira situação que dá para mudar nome. Substituição de nome quando evidenciada a exposição da pessoa ao ridículo. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês no material, vocês vão poder ler, tá? Mas é quando aquele nome ele faz com que a pessoa se sinta constrangida. Às vezes é o nome em si, às vezes é a combinação de nome e sobrenome. Deixei exemplos ali para vocês. Um exemplo que eu quero dar aqui para vocês é Serguei. Fora do Brasil, Serguei é um nome que existe, inclusive tem cantor, e é um cantor brasileiro. Mas tem artistas, tem pessoas conhecidas com o nome Serguei. Ótimo, fora do Brasil não existe essa conotação com sexualidade. Não tem nada de errado uma pessoa chamar Serguei, mas quando isso vem para o contexto brasileiro, o nome Serguei traz uma outra conotação. A pessoa pode se sentir constrangida com isso e entrar na justiça para dizer: olha, eu me sinto constrangida, isso é vexatório para mim e eu quero mudar de nome. Pode? Pode fazer isso, tá? É completamente possível. Vai ter que mostrar ali para o juiz, vai ter que comprovar onde é que. No ser gay seria fácil, né? De comprovar qual é a situação vexatória e trocar o nome. É possível também, gente, que já no momento do registro, o próprio cartorário alerte os pais com relação a, olha, não põe, não tá legal, não vai dar certo, tá? Eu lembro, já faz algum tempo, eu lembro de um casal, bem novinhos eles eram, e eles se conheceram pelo Facebook e acabaram daí tendo um filho e decidiram batizar a criança como Facebookson, tá? Foi alertado para eles de que não era legal? Foi alertado, mas eles tinham direito ao nome do próprio filho? Eles tinham direito. Então, eles se mantiveram e falaram, vai chamar Facebookson. O Facebookson, quando tiver idade suficiente, ele pode pleitear na justiça o direito de trocar de nome? Ele pode falar, eu me sinto constrangido por me chamar Facebookson? Ele pode, se o juiz entender que aquilo realmente traz constrangimento para a vida dele, ele vai conseguir trocar. Mas cuida por quê? Porque nem sempre o cartorário tem que acatar, tá? Se fosse algo que realmente traria, assim, Facebook
é estranho, mas não chega a ser vexatório, né? Deixa o Facebook crescer que ele decide se aquilo é ruim para ele ou não. Mas vamos pensar que fosse, e é um exemplo que está no material aqui para vocês, inclusive, que fosse o pai quer colocar o nome do filho de Caio, beleza, Caio é um nome comum, é um nome maravilhoso, tá tudo certo com Caio, mas o sobrenome do pai é Pinto. Então, na combinação, ficaria Caio Pinto. Aí o cartorário olha e fala, olha, eu acho que você não devia escolher esse nome, porque na combinação aqui vai ficar um negócio ruim, vai ficar um negócio vexatório, seu filho vai passar vergonha e tudo mais. Mas o pai insiste e diz, não, eu vou colocar, eu quero manter, eu vou colocar. O cartorário, ele pode chamar o juiz, porque dentro de um cartório sempre tem que ter um juiz, né? Ele pode chamar o juiz competente e decidir ali se vão aceitar colocar aquele nome ou não? Pode, tá? Então, nem sempre o cartorário tem que acatar. Ele tem que orientar os pais da situação. Mas, se os pais continuarem insistindo naquele nome, ele pode chamar um juiz e decidirem e inclusive se negarem a registrar aquele nome, tá? Sei lá, uma coisa muito esdrúxula, poderia. Mais uma situação aqui que pode trocar de nome. Eu só quero dar um outro exemplo para vocês, que eu não sei se vocês vão lembrar, com relação a nome de uma forma geral. O quanto é importante, o quanto o nome da gente é um direito personalíssimo e ninguém pode usar ou, sei lá, expor o nosso nome. Teve uma época, já tem um tempo essa situação, alguns de vocês vão lembrar, uma campanha publicitária que eu acho que era de prevenção a fumo, para as pessoas não fumarem, evitar o tabagismo. Eu não lembro se era bem isso, mas era uma campanha publicitária em que a pessoa, o homem, ele, durante a propaganda, ele conversava com o órgão sexual dele, ele conversava com a genitália dele, e ele se referia chamando de Braulio. Ele falava, Braulio, não sei o que, não sei o que. E acabou que vinculou-se o nome Braulio ao órgão sexual masculino. Só que, gente, Braulio é um nome que existe. Existe muita gente que chama Braulio, que já chamava Braulio na época, que chama Braulio hoje, e pessoas sendo registradas como Braulio. E as pessoas que se chamavam Braulio não gostaram daquilo, tá? Elas sentiram esse direito personalíssimo, esse direito próprio delas, sendo exposto, sendo tornado ridículo, tá? Porque era um nome que até então era um nome completamente comum e de um dia para o outro, por conta de uma propaganda passando na TV, toda pessoa que se chamava Braulio passou a ser ridicularizado por isso. A campanha publicitária foi suspensa, tá? Não passou nunca mais aquela propaganda. A campanha continuou, mas daí aparecia o homem e ele conversava com a genitália dele, mas sem falar nome nenhum. Ele falava, meu amigo, não sei o quê, e não falava mais nome, tá? Porque, gente, isso não pode, né? O nome da gente é um negócio sagrado, não é para as pessoas saírem por aí brincando com isso. Nesse caso, poderia um Braulio querer trocar de nome depois por causa disso? Infelizmente poderia, né? Porque, veja, se tornou algo vexatório. Ontem não era vexatório, hoje passou a ser vexatório chamar Braulio, né? Então, uma pessoa nessa situação poderia sim pedir a troca do nome, infelizmente por conta de um erro publicitário, tá? Que não deveria ter feito aquilo, enfim. Mais uma situação em que pode pedir troca de nome. Homonímia. Homonímia é a situação que eu falei para vocês, ou homônimos, né? A situação que duas pessoas têm o mesmo nome, mas o mesmo nome, tá? Tem que ser exatamente igual. Isso pode trazer implicações, gente, financeiras, implicações criminais. De repente, uma Jaqueline de Paula Raimann comete um crime, de repente tem policial na minha porta com mandado de prisão e eu tô sendo levada para me explicar com relação a um crime que não fui eu que cometi, mas uma pessoa homônima a mim, uma pessoa que tem o mesmo nome. Nessa situação, poderia eu pedir para mudar o meu nome, sei lá, trocar a grafia, colocar uma letra diferente no meu primeiro nome, sei lá, né? O meu nome é escrito Jaqueline da forma mais comum. Poderia pedir para acrescentar um C, colocar um K, fazer alguma coisa para me diferenciar daquela pessoa? Poderia. Eu vou chegar na frente do juiz e eu vou provar, olha, existe uma outra pessoa exatamente com o meu nome e é uma pessoa que não é legal, que faz coisas erradas. Eu não quero mais ter o meu nome
igualzinho ao dela. Isso seria possível. Eu tive uma cliente uma vez, gente, o nome dela acho que era Marilene Silva, era uma coisa bem comum, assim. E ela já tinha passado exatamente por essa situação que eu falei para vocês, de ser levada para a delegacia para depor até descobrirem que ela não era ela, tá? Que a Marilene Silva que procuravam era outra pessoa. E aí eu a conheci quando eu estava fazendo o divórcio dela e ela me pediu, né, doutora, conversa com meu ex-marido e pede para ele para eu continuar com o sobrenome dele. Já vamos falar sobre acrescentar e tirar sobrenome de cônjuge, tá? Ela falou, porque se eu voltar a ser simplesmente Marilene Silva como eu era, eu vou voltar a ter problemas com pessoas que têm nome igualzinho ao meu. E o sobrenome dele era um sobrenome bem difícil, bem diferente, fazia com que ela se tornasse única. Naquela situação deu certo, o ex-marido falou que por ele não tinha problema, ela podia continuar com o sobrenome e deu tudo certo para ela, ainda bem. Eu vou colocar para vocês aqui uma reportagem que passou no Fantástico, acho que foi no finzinho do ano passado, só para curiosidade, para vocês assistirem, é rapidinho, tem acho que 6 ou 7 minutos só a reportagem, para vocês verem a situação. Eu tinha anotado o nome dele completo aqui, esqueci de trazer para falar para vocês. Mas a situação é a seguinte, o rapaz chamava Eudes com L, E-L-D-E-S, Eudes, Trajano, não sei o que lá. O irmão chamava Eudes com U. Era o mesmo nome, só tinha uma letra para diferenciar os dois. O que aconteceu? Um Eudes cometeu um crime, o outro Eudes foi preso e puxou 2 anos de cana. 2 anos encarcerado, tentando provar que ele não era quem tinha cometido o crime. Tentando provar na justiça que o nome que eles estavam procurando era diferente do nome. E vejam, esse não era um caso de homônimo, porque a escrita era diferente, a grafia era diferente. Mas, gente, quando você não tem um advogado que realmente pega a tua causa, se apaixona pelo teu caso e fala, eu vou resolver essa situação, acontece o que aconteceu com esse rapaz. Ficar 2 anos preso, tentando provar que ele não era ele. Então, e vejam, nesse caso, tinha uma diferençazinha no nome. Imagina quando o nome é completamente igual, o quanto isso pode trazer de prejuízo para a pessoa, tá? Então, é um caso que a pessoa pode sim pedir para trocar. Até esse caso dos 2 Eudes, que são irmãos, dá vontade de pegar a mãe também e saculejar, né? Mãe, pelo amor de Deus, por que você registra os 2 filhos com o nome Eudes? Né? Nem você sabe diferenciar quem é um Eudes, quem que é o outro Eudes. Mas, enfim, nesse caso, ele poderia pedir para trocar, sei lá, eu quero ser Eudes Luiz, Eudes José, eu quero alguma coisa de diferente aqui para eu nunca mais ser confundido com o meu irmão. Ele pode, tá, gente? Não é um caso de homônimo, mas é um caso que traz prejuízo para ele, sem dúvida nenhuma, tá? Mais um caso, correção ou transliteração de nomes para fins de dupla cidadania. Como eu dei exemplo para vocês do meu tio, né? Se ele resolvesse corrigir o nome dele ali era um caso de erro de grafia, mas se ele quisesse corrigir o nome dele para provar que ele realmente é filho de um alemão que veio de lá e pediu dupla cidadania, pode? Pode, com certeza. Mais um caso, alteração de nome em caso de transexual, tá? Ou transgêneros. Hoje já está pacificado, não se discute mais isso. A pessoa troca de sexo, ela tem direito a um novo registro civil, tá? Porque não faz sentido, ela chamava Antônio, ela faz uma operação, ela vira Maria, mas ela chega sei lá, num repartimento público, em qualquer lugar. Pegou no áudio esse avião, né? Porque eu acho que ele tá passando, encostando no meu teto. A pessoa troca de sexo, ela agora tem toda uma identidade, uma imagem de outra pessoa com outro sexo e ela tem que mostrar o documento dela lá escrito Antônio, tá? Exemplo só. Não pode, ela tem direito. Se ela quiser manter o nome Antônio, ela pode? Ela pode. Se ela quiser chegar batendo o cabelo dela e mostrar o documento Antônio, ela faz também, tá? Mas que ela tem direito a um novo documento com um novo nome, ela tem.
Mudança de sexo no registro civil é essa situação. Então, aqui só vai diferenciar quando é caso de transexual para quando é um caso de transgenia, de quando a pessoa muda desde do registro de nascimento, porque ela pode mudar só o nome depois, só meu RG, como ela pode mudar desde o registro de nascimento e fazer toda uma nova documentação. Adoção, tá? Só que aqui a adoção ela tem uma ressalva que é o seguinte: primeiro que quando você adota, você vai incluir no nome da criança o sobrenome de quem está adotando. Mas eu posso também mudar o primeiro nome? Pode, desde que seja menor de idade. Eu particularmente, lá no fundo do meu coração, não concordo. Eu acho que deveria ser permitido trocar o nome da criança enquanto ela ainda é muito jovenzinha. Porque imagina você adotar uma criança já com 5 anos, que chama Maria, e aos 5 anos de idade você chega para ela e fala: olha, agora eu sou sua mãe e você vai chamar Joana. Deve dar uma bagunçadinha na cabeça da criança, né? Mas legalmente pode enquanto for menor de idade. Essa é a regra. Vítimas e testemunhas. Então, gente, vamos supor que eu sou testemunha de um crime, um caso grave, assim, sabe? E tô sendo ameaçada de morte, entro num programa de proteção à testemunha, mas, assim, tô sempre com medo de ser encontrada, de ser achada. Eu posso pedir troca do meu nome para tentar me camuflar na multidão e nunca mais ser encontrada por conta de eu ter sido testemunha ou ter sido vítima de um crime muito grave? Pode, tá? É um caso que a justiça aceita que isso seja feito. É uma questão de segurança para a pessoa, né? Nesse caso, vejam, meu nome é um direito personalíssimo, mas a minha vida também é. Então, minha vida vem antes, tá? Se a minha vida depende de trocar de nome, pode trocar, pode chamar do que precisar. E o último caso, o caso de casamento, né? É mais um caso em que a gente pode mudar o nosso nome, tá? Antigamente era obrigatório para mulheres, casou, tem que ter o sobrenome do marido. Não tinha choro nem vela, essa era a regra. Agora a gente já entende isso como opcional. Se você quiser, você pega o sobrenome do seu marido. Se você não quiser, você não pega. Assim como se tornou opcional pro marido, algo que antes não existia. Hoje em dia, se o marido quiser o sobrenome da esposa, ele pode ter? Ele pode ter, tá? Ficou opcional para o casal decidir se quer, se não quer, quem vai pegar o nome de quem ou se ninguém vai pegar, tá? Aí eu coloquei aqui para vocês a parte do Código Civil que fala disso, são pouquinhos artigos, acho que são 10 ou 11 artigos só, deem uma lida, vale a pena. E no fim do material estão as questões que vocês precisam responder para a atividade dessa semana, tá? Então a atividade vai abrir só com o descritivo, responda as questões que estão no material. E para vocês responderem essas questões, vocês precisam ler o material do Venosa que eu vou postar. Todas as respostas vão estar lá com certeza, tá bom? Então, bons estudos para vocês. Nos vemos na próxima semana. Não guardem dúvidas, me procurem sempre, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e lavem as mãos e usem máscara, tá bom? Beijo!